Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 17. Abram, eu vou fazer a leitura. Lucas 10, 17. Diz assim a palavra de Deus: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Quantos já receberam ou querem receber essa autoridade? Se querem receber, não receberam ainda, lembre-se, tudo começa pelo tratamento de Jesus como Senhor, ok? Senhor. Esse é o tema do nosso estudo. Por que Senhor, né? Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Observa, Jesus é tratado pela igreja como Senhor, e ele faz questão também de retribuir ao Pai esse tratamento. Ok? Vamos aprofundar isso daqui a pouco. Porque escondeste estas coisas aos sábios, ou seja, os mistérios que nós vamos falar aqui está oculto aos homens sábios desse mundo, às mulheres que se consideram sábias desse mundo, ok? Aprove a Deus ocultar esses mistérios, escondê-los dos sábios e pessoas que se consideram inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque te aprove, ou seja, porque foi a tua vontade. Amém? Vem comigo para nós lermos o texto que está em Mateus capítulo 8. Centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, versículo 5, capítulo 8, versículo 5. E dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, veja, esse centurião era um centurião romano. Ele não era judeu, ele não era povo de Deus. Mas mesmo sendo romano, ele reconhecia a autoridade de Jesus. Porque só quem chama Jesus de Senhor, só quem trata Jesus por Senhor, é quem reconhece a autoridade de Jesus. Mas não é chamar de boca, não, ok? É chamar com o coração, o espírito, com a consciência de quem ele é, ok? Muito bem. E centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Fala somente uma palavra, Senhor. Olha o nível de fé deste homem, que nem judeu era. Pois também eu sou homem sob autoridade.
ele entendeu que Jesus, ele estava sobre as pessoas como Senhor. Por isso ele chamou Jesus de Senhor. Ele creu no coração que ele estava diante do Senhor. Aleluia. Do Messias. Ele creu que Jesus era o Emanuel, Deus encarnado. Por isso ele trata-o de Senhor. E quando ele trata Jesus de Senhor, ele diz para Jesus que não é digno que ele entre debaixo do telhado. Mas ele dá um spoiler aqui da razão pela qual ele conclui que Jesus é o Senhor. Porque ele acompanhava Jesus, ele via o que Jesus fazia. E ele percebeu que ninguém faria o que Jesus fazia se não fosse o próprio Senhor. Entende? O raciocínio dele. Então, nós vamos estudar hoje o senhorio de Cristo, vamos estudar autoridade. O tema é autoridade. E todo estudo de autoridade precisa começar pelo senhorio de Cristo. Sem isso, não há como alguém possa ter autoridade de Deus na sua vida. Não há como alguém possa ter autoridade espiritual na sua vida, se a pessoa não tem discernimento de que Jesus Cristo é o Senhor, se ela não trata Jesus como Senhor, ok? Entenda. E Jesus, ele disse, eu também tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, a outro vem. Ou seja, ele está querendo dizer, Senhor, eu sei que há anjos aqui. Eu sei que basta uma palavra tua, porque o meu criado, eu dou só uma palavra, ele me obedece. O meu soldado, eu dou uma palavra, ele obedece. Então não precisa muita coisa, não precisa tu ir da minha casa não, basta uma palavra. Meu Deus, Jesus parou e falou, o que é isso? O que é isso? Que discernimento é esse? Quem deu esse entendimento a esse homem? Jesus não via esse nível de conhecimento nem entre o seu povo, nem entre os judeus. Basta uma palavra. Não vai na minha casa não, eu sou pecador, não sou digno. Basta uma, não precisam duas. Tem muito crente que ora assim, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sai demônio. O demônio não sai. Vamos descobrir hoje por quê. Por que que não sai? Eu declaro, eu profetizo a porta aberta na tua vida. A porta não abre. Eu quebro essa maldição na tua vida. A maldição não é quebrada. Olha a visão deste homem. Basta uma palavra. Jesus falou, bom, é você que está no comando. A tua fé está no comando do milagre. E já que a tua fé está no comando do milagre, a Bíblia diz que Jesus maravilhou-se ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Então Jesus reconhece que quando a pessoa trata-o como Senhor, mas não é tratá-lo de boca, de língua, de lábios. É tratá-lo com o coração, com o espírito, com a consciência de quem ele é. Tratá-lo no âmbito de uma obediência. Tratá-lo no âmbito de submissão. Submissão. Por isso, Jesus chamou de tanta fé, ou seja, uma fé que não podia ser medida na altura, na profundidade, na largura, nem no comprimento. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa de Abraão,
com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Nossa, coisa horrível, né? Jesus constata que porque muitos dos filhos de Israel, filhos do reino, não terem essa fé, serão lançados nas trevas exteriores, onde há pranto, choro e ranger de dentes. Triste isso. Então disse Jesus ao centurião: bom, vai e como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado foi curado. Curado de duas coisas, lembram? Ele estava paralítico e endemoniado. Jesus, com uma palavra, libertou dos demônios e o curou da paralisia. Uma palavra. Jesus está dizendo: se você tiver fé verdadeira, crer com o coração, não boca, crer com o coração que eu sou o Senhor, bastará para você uma palavra. Vocês pisarão serpentes, escorpiões e em toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Aleluia! Dá um glória a Deus. Agora vamos entornar o caldo. Depois a gente arruma a casa. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Em outra tradução, essa é a tradução Almeida Revista Corrigida. Na Almeida atualizada, né, revista atualizada, ARA, não está escrito eu digo, está escrito eu mando. Então está escrito assim lá: e por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu mando? Quantas coisas Deus te manda fazer e você não manda, você não faz? Ninguém pode responder isso, só você e Deus. Segunda pergunta: há coisas que você sabe que é da vontade de Deus fazer e você não faz? A Bíblia diz que você está sendo pesado na balança e é encontrado em falta. Não se escandalize se você quiser socorrer alguém endemoniado e você mandar o demônio sair e o demônio não vê autoridade em você. Não reconhece autoridade na tua vida. Não se escandalize se você profetizar porta de emprego na vida de alguém e a porta nunca abre. Se você profetizar a cura de alguém e a cura não aconteça. A razão principal, o motivo principal que faz estas coisas acontecerem é o fato de Deus saber que nós o chamamos de Senhor com a boca. Ele está dizendo aqui: quando você não faz o que eu mando, tu me honra de língua, tu me honra de boca. Quando eu te mando orar e você não ora, tu está me honrando de boca. Quando eu te mando ir à igreja e você não vai, faz corpo mole, tu está me honrando de boca. Pare de me chamar de Senhor. Sou teu Senhor coisa nenhuma. Só sou o Senhor daqueles que me chamam de Senhor através do coração. Só sou o Senhor daqueles que sou o Senhor da vida deles. Para eu ser Senhor da vida deles, eles me obedecem. Pare de me chamar de Senhor se você não faz o que eu mando.
Pare de me chamar de Senhor se você não faz o que eu digo. Isso é muito pesado. Por isso a porta é estreita. Por isso, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Por isso que, enquanto muitos vão estar nas bodas do Cordeiro, ceando com Abraão, Isaque e Jacó, os filhos do reino estarão sendo lançados nas trevas exteriores. Por quê? Porque durante sua vida na terra, falavam apenas com a boca que Jesus era Senhor, mas não obedecia, fazia corpo mole. Nós precisamos entender o seguinte: falar com o coração é falar com o espírito, não é falar com o sentimento. Deus não está se referindo ao coração como sentimento, porque o coração como sentimento é parte da alma, não do espírito. A alma do homem é formada de sentimento, intelecto e vontade. Eu sinto, alma. Eu quero, alma. Eu penso, alma. É com a alma. Aqui Deus está falando do coração como espírito. E o coração como espírito é a tua consciência. Você, quando se referir a Jesus como Senhor, para você não entristecê-lo, não ser pesado na balança encontrado em falta. Entenda, o demônio vai saber, o diabo vai saber se você foi pesado na balança encontrado em falta. O demônio vai saber, você, Deus e o demônio. Os três irão saber exatamente que você não honra a Deus com o coração, com o espírito, mas com a boca. E aí está um dos grandes motivos do nosso fracasso. Dos fracassos na nossa vida de comunhão com Deus. Aí está o porquê o ministério de muita gente está bloqueado. Tem que haver uma mudança drástica neste ponto. Entenda você. Falei aqui, vou repetir porque a maioria não estava. Na língua inglesa, os ingleses, os americanos, os canadenses de língua inglesa também, porque há os canadenses de língua francesa. Ou seja, os povos de língua inglesa do mundo todo. Na língua inglesa, ao se estabelecer a língua, alguém, na hora de tratar Deus como Senhor, Jesus como Senhor, criou uma palavra específica, Lord. E eles tiveram cuidado de criarem uma outra palavra diferente para chamar o padeiro, seu Joãozinho ali de senhor, seu Zezinho de senhor. Usar senhor para tratamento humano. Você nunca vai encontrar um presidente dos Estados Unidos, um primeiro-ministro que vá visitar o Vaticano e na hora de um aperto de mão com o Papa, ele chame o Papa de Lord. Ele não chama. Porque na língua inglesa, Lord é um tratamento para Deus. E os povos dessas línguas levam isso muito a sério. Claro que há aqueles que não levam, sempre há a exceção. Mas, via de regra, eles levam muito a sério. A outra palavra para tratar as pessoas como Senhor, né? Alguém chegar na igreja, falar com o pastor, se o senhor fez isso, o senhor fez aquilo, ou uma pessoa idosa, o senhor está bem? Esse Senhor, lá no inglês, tem uma palavra, Mister, não Lord. Qual é o problema da nossa língua? E isso tem provocado uma tragédia no meio cristão. É que na nossa língua não tem separação. Não tem uma palavra específica
para o tratamento do homem para com Deus? A palavra é Senhor. E para eu me referir a uma pessoa idosa, qualquer uma, padeiro, dono da padaria, Senhor. É uma única palavra para as duas coisas. Então a nossa língua, ela torna-se perigosa. Por quê? Porque se você fosse de língua inglesa e você estivesse falando Lord, todos iriam saber que você está se referindo a Jesus. Mas na nossa língua você pode referir-se a Jesus de boca, não de coração, chamando de Senhor. Por quê? Porque é uma palavra comum. Por ser uma palavra comum, as pessoas colocam Deus no tratamento comum também. E isso não é propriedade da nossa língua. Esse problema havia na língua hebraica, em Israel. Por isso é que Jesus repreendeu. Por que que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Para com hipocrisia. Larga de ser fariseu miserável. Larga de ser hipócrita. Não fica se escondendo a tua falta de obediência à minha palavra, querendo usar um pronome de tratamento que me honra. Esse é o problema dos cristãos de língua portuguesa. Muitos conseguem chamar Jesus de Senhor apenas de boca. E só Deus sabe. Eu posso cometer esse erro, você pode. Mas eu vim aqui da parte de Deus te mostrar uma maneira de você se auto-experimentar. Usando a própria Bíblia. É como se Jesus estivesse aqui dizendo, experimenta, avalia. O que te leva a me chamar de Senhor? Por quê? Porque eu só sou Senhor de quem pratica a minha palavra, de quem obedece minha palavra. Eu só sou Senhor, só sou honrado por esse título pela boca daquele que me louva como Senhor no seu coração, me adora como Senhor no seu coração. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele escrevendo a carta, né, capítulo 10 de Romanos, versículos 9 e 10. Lá no versículo 9, ele começa dizendo que nós devemos confessar com a boca Jesus Cristo como Senhor. Mas não basta confessar com a boca. Ele envolve o nosso coração. Ele diz, mas para haver conversão, não basta o invocar com os lábios. É necessário crer com o coração. Aí no versículo 10 ele explica, dizendo, porque com a boca se faz confissão para salvação, mas com o coração se é justificado. Aleluia. Você está entendendo? Então, por mais que nós venhamos a usar a boca para dizer Jesus, meu Senhor, você veja o exemplo de Tomé, um incrédulo miserável. Vivia negando Jesus o tempo todo, não tinha fé para quase nada. E Jesus sabia. E tinha toda a paciência do mundo com ele. Até que um dia ele entra, Jesus já havia morrido, estava ressurreto, mas ele não acreditava. Os apóstolos haviam dito a ele, ô Tomé, Jesus esteve aqui, rapaz. Como Jesus esteve aqui? Jesus morreu na cruz. Não, ele ressuscitou também, Tomé. E ele está para aparecer aqui.
se eu não tocar nele, eu não creio. Uau! Jesus de repente aparece ali, porta fechada, janela fechada, a reunião continua e ele aparece ali no meio deles. E a primeira pessoa a quem ele vai se referir é a Tomé. Ele vira para Tomé e diz: toca. Tomé. Toca aqui do lado. Toca no furo que está aqui. Aí Tomé, pela primeira vez, vai dizer o quê? Senhor meu. E Deus meu. Aí abusou. Aí virou crente demais, né? Nem testemunho de Jeová crê nisso, né? E ele creu. Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus olha para ele com misericórdia e falou: Tomé, mais bem-aventurados são aqueles que apenas creram e não viram. Você não é bem-aventurado, porque você só creu porque viu. Uau. Gente, eu estou iniciando um estudo que vou levar aqui uns 3 semanas sobre autoridade. Autoridade é uma palavra que vem lá do grego. Autoridade espiritual. Aleluia. A palavra de Deus, ela no grego chama a autoridade de kurios. Kurios. Essa palavra kurios no grego, e todos os lugares onde você vê no Novo Testamento o uso da palavra Senhor, no grego original é kurios. Kurios significa dono, proprietário. Aleluia. Soberano. Jesus diz assim: vocês me chamam de... Vocês, não vocês, né? Eles lá na Bíblia. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos digo. Não fazem o que eu vos mando. Aleluia. Jesus está dizendo que isso não honra. Jesus está dizendo que a razão pela qual muitos chamam-no de Senhor, mas não obedecem, a razão básica, fundamental, é uma só: falam de boca, não com o espírito. Em outras palavras, para que a tua palavra tenha peso no mundo espiritual, vou aprofundar, hein? Para que a tua palavra tenha peso no mundo espiritual, para que a minha palavra tenha peso no mundo espiritual, nós precisamos conectar o uso do pronome de tratamento Senhor àquilo que pesa no nosso coração, que pesa no nosso espírito. Há uma consciência de algo que nós não simplesmente falamos, mas sentimos, entendemos e temos consciência. Se eu não pronunciar a palavra Senhor para Jesus ou a respeito de Jesus, com consciência de que Ele é o meu dono, com consciência de que Ele é o meu proprietário, se eu não disser com consciência de que Ele é soberano sobre a minha vida, e por isso eu o obedeço,
e por isso eu velo pela palavra dele para cumpri-la. Quando eu falo eu, estou falando em nome de vocês também, ok? Se eu não agir dessa maneira, então ele sintetiza tudo de um modo só. Está me honrando de boca, está me honrando de lábios. Está falando o Senhor por religiosidade. Está querendo agir comigo com falsidade. Está falando sem sentir nada. Está falando uma palavra, Senhor, que não tem peso espiritual na vida dele. A palavra Senhor, emitida da tua boca para Jesus, só tem peso espiritual, que faz o inferno tremer, o diabo recuar, o demônio sair, a enfermidade desaparecer, só se você fala com consciência de que Jesus é o teu dono. Com consciência de que ele é o teu proprietário. Você fala dentro de um contexto e sentimento de obediência. Você fala por submissão. Veja, aquele centurião de Cafarnaum, ele chama Jesus de Senhor a primeira vez, chama Jesus de Senhor a segunda vez, mas ele, em momento algum, ele deixou de vincular a sua submissão a Jesus. Ele disse para Jesus: eu também estou sob autoridade. Que autoridade que ele estava sob? Embaixo. Embaixo de que autoridade? César, imperador romano. Aleluia. Então ele estava querendo mostrar para Jesus: eu sei que esses milagres que tu pratica, tu não podes praticar se não houver anjos aqui, como soldados que eu tenho, há anjos que tu é comandante deles. Há seres espirituais que tu está no comando, que tu está no controle. Estão subordinados a ti, porque eu tenho soldados subordinados a mim. Eu digo para um, vai, ele vai. Eu digo para o meu criado, fica, ele fica. Faz isso, ele faz. Ele se comparou a Jesus. Ele entendeu que Jesus tinha autoridade sobre a enfermidade. Ele tinha autoridade sobre a morte. Ele creu que Jesus tinha autoridade sobre o paralítico, sobre a paralisia. Ele creu que Jesus tinha autoridade sobre os demônios. Por isso Jesus parou tudo. E a Bíblia diz, ele se maravilhou. Impactou o coração dele. Ou seja, o centurião de Cafarnaum não tratou Jesus por Senhor com a boca somente. Ele tratou com a boca para a salvação e com o coração para a justiça. Ele obedeceu a Romanos 9:10. Ele confessou o senhorio de Jesus com a boca. E ele creu com o coração. Gente, não pode usar a palavra Senhor para Jesus de qualquer maneira, ou por hábito, por vício, porque ficou incorporado ao dialeto do crente na igreja. Não pode. Não funciona. Ela se torna estéril. Completamente estéril. Ela se torna um nada. Por quê? Porque a boca falou Senhor, mas o coração não sentiu, não teve peso. Ouve o que eu estou te falando nessa noite, em nome de Jesus, porque isso pode mudar a realidade do poder de Deus na tua vida. Isso pode mudar a realidade da autoridade de Deus na tua vida. A autoridade que Deus quer manifestar na tua vida.
O poder que Deus quer manifestar no teu ministério, como obreiro, como obreira, no teu chamado, depende disso. Em primeiro lugar, depende disso. Porque Paulo lavrou uma sentença, orientado pelo Espírito Santo. Ele disse: com a boca se faz confissão do senhorio de Cristo para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então, ouve, é necessário haver um peso sobre o tratamento de eu dizer para Jesus: meu Senhor, Senhor meu, ou só Senhor. Isso tem que ganhar peso. Como é que isso ganha peso? Quando eu falo com a boca, eu ministro a Ele com a boca, mas o meu coração está com peso espiritual, com carga de peso espiritual. Eu carrego no coração uma consciência plena de que Ele é meu dono, Ele é o meu comandante, Ele é o teu comandante. Aleluia. Ele é soberano na minha vida. Você entende que quando a gente fala só de boca, a gente está mentindo? Se eu falo só de boca, sem sentir nada, sem obediência a Ele, estou nem aí para o que Ele quer na minha vida, estou nem aí para a obra que Ele quer que eu faça, para o compromisso que Ele quer que eu tenha, eu não estou nem aí. Se isso não tem peso, e você sabe que é a palavra dEle, entenda, tua palavra não vai ter peso no mundo espiritual. Pegou? Pegou, não? O peso da tua palavra no mundo espiritual. Quando é que você detecta o peso? Seja curada em nome de Jesus Cristo. E a pessoa é curada. Demônio, eu te ordeno em nome de Jesus, sai! E o demônio sai, a pessoa fica liberta. Ou seja, o resultado que você espera no mundo espiritual, esse resultado, quando ele acontece, isso significa que você está tendo peso no mundo espiritual. A palavra de Deus tem peso no teu coração. Peso de seriedade, peso de obediência, peso de submissão. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você tem consciência exata que Jesus quer que você faça algo e você não faz, olha, vou te dizer da parte de Deus, Deus não está muito interessado nas tuas razões. Qual é a razão? Um filho? Um pai? Uma mãe? Um marido? Uma esposa? Olha, Jesus disse, aquele que amar o filho mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar a esposa, o marido, a filha, amar o irmão, amar... Botou todo mundo, disse, não é digno de mim, não é apto para a minha obra. Você está entendendo? Quantos estão compreendendo? Amém? Sem problema mesmo? Aleluia. Então nós estamos falando de autoridade. Quantos de vocês querem ter autoridade espiritual? Amém. É bom que queira. Até Deus quer que você tenha, né? Jesus disse em Mateus 28:18, todo poder me foi dado no céu e na terra. Toda autoridade, lá na área está a autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E em Lucas 10:19 ele diz, e eu vos dou poder, eu vos dou autoridade para vocês pisarem, ou seja, subjugarem. Vocês vão prevalecer contra os demônios.
Vocês vão prevalecer, subjugar o próprio Satanás. Qualquer legião de demônio, qualquer casta de demônio, vocês irão prevalecer. A condição qual é? Não usar o nome de Deus em vão. Fazer o que Jesus manda. Ter prazer em obedecê-lo. Praticar a palavra de Deus, não ser só ouvinte. Não ser só pregador da palavra. De que adianta um pregador da palavra? De que adianta um professor, um mestre da palavra? Que na sua hora de tratar Jesus de Senhor, não obedece à palavra, não pratica a palavra. De que vale isso? Nada. Qual é a experiência que essa pessoa vai ter no reino de Deus? Extremamente limitada. Nunca verá, nunca andará de glória em glória. Nunca experimentará o melhor de Deus. Nunca manifestará poder sobrenatural na sua própria vida, no seu próprio ministério. Não manifestará. Aleluia. Isso é muito sério. Aleluia. Muito sério. Outra coisa importante, ensinada pelo centurião de Cafarnaum. Ele disse: eu estou debaixo de autoridade. Aleluia. É muito perigoso um crente que não está debaixo de autoridade. Ele tem que estar debaixo de autoridade. Ok? Para eu abrir essa igreja, Deus teve que me chamar para essa missão. Deus precisou trabalhar em mim para eu me preparar para essa missão. Dentro da igreja, eu estaria sendo obedecido como pastor da igreja, submisso a Deus. Os obreiros que Deus enviasse para cá estariam submissos a mim e a Deus. Olha o princípio de autoridade aí. A minha submissão a Deus determina a minha autoridade de Deus, ministerial, espiritual. A tua submissão a Deus também. Só que se você é obreiro numa igreja, você não está submisso à autoridade só de Deus, está submisso também à autoridade do pastor daquela igreja. Se não entender isso, não entende mais nada na Bíblia, porque isso é o princípio de tudo. Isso é o princípio de tudo. É o princípio da autoridade. Quem ensinou isso? O centurião de Cafarnaum. Ele disse para Jesus: eu estou sob autoridade. Ou seja, ele obedecia ao princípio da autoridade. Ele estava se submetendo a uma autoridade. Nunca saia aí fazendo obra por direção própria. Tem que pedir direção de Deus. Ok? Tem que pedir direção de Deus. Nunca saia nem para abrir uma igreja sem a direção de Deus. Por mais boa intenção que você tenha, tu vai se entristecer, vai dar murro em ponta de faca, vai sangrar. Entenda. Essa igreja está aberta há 24 anos. Por quê? O chamado foi de Deus. Se não teria, primeiro ano já teria terminado. Você está entendendo? Então entenda em nome de Jesus, há um princípio de autoridade dentro da igreja. Eu tenho que governar submisso a Deus em tudo, em tudo. E ai de mim que fuja dessa responsabilidade. Ai de mim que bata no peito e diz: eu vou fazer a minha vontade, quem manda aqui sou eu. Deus fecha a igreja. Deus fecha.
O castiçal da igreja não sou eu, é o Espírito Santo. Entenda em nome de Jesus. Compreenda, é princípio de autoridade. Ali o centurião está falando com Jesus e dizendo: não há necessidade do Senhor ir na minha casa. O Senhor também está debaixo de autoridade. E Jesus estava. Jesus dizia: eu não faço as obras que eu faço, não as faço por mim mesmo. O Espírito do Pai que está em mim é quem faz as obras. Era o Espírito Santo, o Espírito do Pai. Ele estava submetido à autoridade. O que ele diz no Getsemane para o Pai? Se possível for, afasta esse cálice de mim, mas que não se faça a minha vontade, se faça a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda. Até Josué assumir a liderança do povo de Israel, quem liderou foi Moisés. E ele estava submetido à liderança de Moisés. A irmã de Moisés e o irmão foram punidos seriamente por Deus, porque se levantaram contra aquele Moisés. Princípio de quê? Da autoridade. O que é que Deus está querendo dizer? Se você quer ter autoridade, obedeça a autoridade no tempo que é para obedecer. Obedeça. Houve um tempo que eu estive obedecendo a autoridade do pastor Alicã. Eu ia para lá, para Maricá, varrer a igreja. Era uma casa antes de ser igreja. Varria, ajudava numa maneira, ajudava de outra. Há um tempo que a gente está debaixo da autoridade do homem. Quantas igrejas já saíram daqui que já não estão mais debaixo da minha autoridade? Pastor Sebastião é um. Ele não está mais debaixo da minha autoridade. Agora ele está debaixo da autoridade só de Deus. Ele não precisa me dar satisfação de nada. Pastor Marcos Santana é outro. O pastor de Minas é outro. E assim sucessivamente. Os pastores que saíram daqui, que mantiveram as suas igrejas, muitos fecharam a igreja. Fecharam por quê? Porque não era vontade de Deus que eles levantassem. Eles levantaram na carne. Se levantar uma igreja na carne, Deus fecha ela. O que é que Deus está querendo te explicar? Não é qualquer obra que Deus quer que você faça. Ele é o comandante. Você tem que estar debaixo da autoridade dele. Você vai fazer uma obra na rua, confere se é a vontade de Deus que você faça aquela obra. Não é porque é uma obra evangelística, não é porque é uma obra assim, um assado, que você deve se lançar. Não faça carreira solo. Não faça. Entenda. Isso é princípio de autoridade. Isso é muito importante. Muito importante. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus deve ter domínio sobre a nossa vida. É por isso que Deus enviou a sua palavra. Deus enviou a palavra dele para ela dominar nossa vida. Se a palavra de Deus não estiver dominando nossa vida, se a palavra de Deus não estiver dominando o nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. Eu sinto. Para de sentir, não me diz nada que está sentindo. A Bíblia diz que o coração é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. Então, entenda, a palavra de Deus tem que dominar o nosso coração. Só quando a palavra de Deus domina o nosso coração, é que ela passa a ter peso espiritual na nossa vida. Sem esse peso espiritual na tua vida, não adianta você chamar Jesus de Senhor. Não adianta honrá-lo de boca, de língua, de lábios, para não correr o risco de escutar dele: tu me honrou de boca,
de língua, de lábios. Minha palavra nunca dominou tua vida. Minha palavra nunca dominou teu coração. Você nunca praticou. Como é que eu sei se a palavra de Deus domina a minha vida ou não? Se eu obedeço, se eu pratico. Porque se eu não praticar, eu só ensino, eu só prego, eu só ouço. Vale nada isso. Pelo menos para mim não está valendo nada. Pode valer para quem está ouvindo, mas para mim não está valendo nada. Porque só passa a valer quando tiver peso para mim. Quando é que ela tem peso para mim? Quando ela ensopa, encharca o coração. Entende? Ela chega a alcançar a plenitude no meu coração. Quando eu não sinto dificuldade em obedecê-la. Quando eu não obedeço com raiva, com ira. Quando eu não obedeço com revolta. Quando eu não obedeço por obrigação, por fardo. Quando eu obedeço a palavra de Deus, porque ela tem peso no meu coração. O peso significa peso da obediência e peso da submissão. Aleluia. E eu me agrado com a palavra de Deus. Você se agrada com a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela não vem só sobre nós. Deus não opera com a palavra dele sobre nós. Ele opera sobre e em nós. Dá para entender? A palavra de Deus precisa vir sobre nós. Ela está vindo sobre vocês, veio durante a preparação do estudo sobre a minha vida, mas vir sobre a minha vida e vir agora sobre a tua é pouco. Ela precisa entrar em você. Ela é espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta a discernir as intenções do coração, porque o nosso coração é enganoso. A palavra de Deus é quem vai te dar entendimento da intenção do teu coração. Por isso você não pode se ligar no teu sentimento, mas sim no que diz a palavra. Porque se você estiver sentindo um tipo de sentimento que a palavra de Deus te proíbe, não abrace esse sentimento, porque ele vem de Satanás. Ele pode te entristecer. Cuidado que os dias são maus. Os que são espirituais aqui, que estão discernindo os sinais dos tempos, há meses, nos últimos meses, começaram a discernir que as castas demoníacas do inferno estão aumentando em quantidade no mundo. A atuação está inflamada no mundo, principalmente agora, intensificou muito contra o Brasil. E Deus precisa liberar uma quantidade de anjos que venha contra essas castas de demônios, essas legiões de demônios, no Brasil, fora do Brasil, em outras nações. É necessário que nesse tempo que se chama hoje, onde as castas demoníacas estão intensificando o seu poder, sua força, espalhando a sua atuação, é importante que você assuma o desejo. Ouça Deus falando contigo. Aumenta o teu tempo de comunhão comigo. Aumenta o teu tempo de oração. Aumenta o teu tempo de dedicação à minha palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque Deus não quer que você saia ferido em pouco tempo. Deus não quer ver a necessidade de tratar um ferimento em você, única e exclusivamente porque você não deu ouvidos à palavra dele através do pastor da igreja. Intensifica. Os anjos estão intensificando a guerra. Os demônios estão intensificando os ataques contra a nação brasileira, contra a sociedade no Brasil. Isso está cristalino, transparente, espasmódico.
claro como o dia. Basta você enxergar, basta ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, para detectar que está acontecendo uma movimentação no mundo sobrenatural sem precedentes, tanto no mundo das trevas quanto no mundo da luz. E você, quando vai sair do sono? Quando vai deixar o sono? Quando vai deixar a vida acomodada? É necessário que você saia daqui essa noite sabendo que Deus está requerendo também de você, porque você é exército de Deus na terra. Deus tem muitos exércitos no universo, irmão. O povo de Israel é um exército de Deus. Se você não sabe, fique sabendo. A igreja é outro exército de Deus na terra. Há nações cristãs que estão hoje armadas até os dentes como verdadeiros exércitos de Deus na terra, para a proteção da igreja, para a proteção de Israel. Compreenda o sinal dos tempos, compreenda o movimento dos tempos, sinta o movimento dos anjos, o movimento, a intensificação terrível do movimento de demônios na terra nesse momento, atacando nações inteiras, ameaçando continentes, ameaçando a explosão da terra em bombas nucleares. Tudo isso está acontecendo com o silêncio, a falta de oração da igreja. Toma cuidado para não ser pesado na balança encontrado em falta. Cria um plano de oração. Cria um projeto de oração. Dobra o teu joelho em nome de Jesus. Aprende a guerrear. Você é exército de Deus. Não seja um soldado frouxo. Não seja uma soldada frouxa de Deus na terra. Não seja um homem insignificante, que não sente absolutamente nada, que não está nem aí, um desorientado, sem noção. Não seja isso. Tu é povo de Deus. Tu é bichinho de Jacó, tu é povozinho de Israel. Aleluia. Deus precisa que você, como igreja, entre em oração. Muito dos livramentos que Deus está dando nesses dias, uma semana para cá, Deus está dando muitos livramentos. Sabe por quê? Porque você tem gente aqui orando às sextas-feiras há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos, o relógio de 24 horas de oração, ora. Eu me lembro há 3 anos atrás, dizendo para a igreja, vamos orar, porque o Brasil vai entrar num túnel escuro. Botamos aí o relógio de oração, botamos ficha de oração e as pessoas começaram a orar e o diabo não fechou o relógio. Já quis fechar o relógio, já teve pedido de crente sem noção na igreja para fechar o relógio. Eu não deixei fechar o relógio, não aceito que pare o relógio, nem quando eu estou fora da igreja, tem que continuar o relógio. Há pessoas orando de madrugada, há pessoas orando por você aqui de dia, há pessoas orando de noite, há pessoas acordando aqui em oração, indo dormir em oração. Entenda, porque os dias são maus. Se você não se envolver, eu não sei o que dizer para você. Eu não sei o que dizer. Em nome de Jesus Cristo, se envolva. Você é exército de Deus na terra. Como crerão se não houver quem pregue? Como entenderão se não houver quem ensine? A oração de um pode muito em seus efeitos de Deus. A oração de um, tu pode estar dizendo com aquele complexo de hiena do inferno, que não é contigo, que tu não tem força, que tu não pode, que a tua oração não tem poder, mas a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Em nome de Jesus Cristo. Enquadra o teu ministério debaixo da autoridade de Deus. Enquadra. Quando chegar no tempo
de Deus te levantar para abrir uma igreja, Ele vai te levantar. E aí aquela igreja ninguém fecha. Ninguém fecha. Ninguém fecha. Ninguém. Porque foi Deus que levantou. Outra obra qualquer que você queira fazer, dentro do Brasil ou fora do Brasil, o que Deus propuser no teu coração e vier dele, você vai e vai se cumprir para a glória de Deus. Vai ser feita. Por quê? Porque é plano de Deus, porque é palavra de Deus, porque é tempo de Deus na tua vida. Agora entenda, no tempo que se chama agora, se Deus te colocou numa posição de submissão ao pastor da igreja, se submete com alegria. Não se submete por pressão. Não se submete por autoridade do pastor. Nada disso. Faça com amor. Faça com alegria. Com alegria. Pergunta para os funcionários da igreja se eu trato eles como funcionário. Trato não. Nunca tratei nenhuma delas ali ou deles. Nunca. Nunca. O que eu digo para eles é: o que vocês fazem aqui, façam para Deus. Façam com excelência. Em nome de Jesus Cristo. Entenda. Entenda. Aleluia. Eles estão debaixo da minha autoridade, mas eu não uso de autoridade com eles. Não tenho prazer disso. Não tenho. Já tive muita autoridade no mundo. Já fiz coisas, muitas das quais me arrependo até outras não me arrependo não. Uma vez eu tive que dar voz de prisão a toda a administração do Jardim da Saudade. Voz de prisão no enterro do meu avô. Armaram uma trampa terrível lá para mudar a cláusula do contrato na hora do enterro, sob a ameaça de não fazer o enterro. Falei: não vai fazer não? Fui lá na escola de soldados da PM, do outro lado da Intendente Magalhães. Apanhei uma viatura com um monte de soldado com pá, picareta para abrir o cemitério. Abrir a terra. Abram lá a campa. Enquanto isso, 2 vêm comigo, vão prender essa administração toda. Ia tudo preso. Por quê? Havia autoridade. Não brinca com quem tem autoridade. Não brinca com quem tem autoridade. Entenda, você tem autoridade de Deus na tua vida. Você tem autoridade de Deus na tua vida. Fizemos uma reunião aqui, resolvemos enterrar o seu avô. Falei: bom, ótimo, vocês se livraram da prisão. Eu ia com muito prazer meter vocês atrás das grades, seus canalhas. Isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Eu servi contra o crime no Rio de Janeiro por 40 anos quase. Ou melhor, uma parte foi no civil, mas a maior parte foi no crime. Então entenda, eu sei o que é ter autoridade. Eu sei o que é obedecer à autoridade. Deus não está brincando de autoridade. Uma certa feita eu estava num restaurante na cidade, comendo um galeto, para ir para o fórum, e chega um sujeito que me pareceu um cobrador de extorsão. Chamou pelo dono do restaurante. E eu escutei alguma coisa que me deu a entender que ali estava havendo uma extorsão. Quando o dono do restaurante meteu a mão no bolso para pegar o dinheiro, eu falei: não entrega, senão eu te levo preso junto com ele. Estava comendo frango. Não entrega. Deus não brinca com autoridade. Para Deus me colocar em posição de autoridade, é porque Ele sabe que lá no mundo eu não brincava com a autoridade e nem deixava a autoridade brincar comigo. Você entende? Entendo o que eu estou falando contigo. É princípio da autoridade. A coragem que você tiver dentro da obra de Deus, Deus vai te cercar de proteção.
E ninguém te toca. Ninguém te toca. Por causa da autoridade que Deus te deu. Qualquer que seja a função que você tem dentro da igreja, a autoridade foi dada por Deus. Um dia você subiu ao altar, recebeu o óleo na tua testa. Ninguém te toca, minha filha. Porque a autoridade de Deus está em você. Entenda. Isso é muito sério. Muito sério. Eu estou aqui dando estudo sobre autoridade. Jesus é o Senhor. Nós precisamos entender isso na dimensão de quê? Da obediência. Na dimensão da submissão. Ele é o Senhor. Parem de tratar Jesus de outra maneira. Parem. Não trata Jesus de qualquer maneira. Não quer falar o nome dele, Jesus, que é o todo-poderoso nome. Você trata ele com carinho. Faz como os 70 fizeram, 70 discípulos. Quando voltaram, Senhor, até os demônios se nos submetem. Centurião de Cafarnaum, Senhor, basta uma palavra. Basta uma palavra, Senhor. Eu não sou digno de tu entrar debaixo do meu telhado. Ele reconheceu a miséria dele diante de Jesus. Só basta uma palavra. Não é pelo teu muito falar, é uma palavra. Uma palavra sai. Que venha das entranhas da tua alma, do teu coração, do teu espírito. Uma palavra maldição seja quebrada em nome de Jesus. Não precisa duas. Não precisa ficar repetindo. A gente repete muitas vezes até para construir fé em quem não tem, mas não há necessidade. À luz da Bíblia não há. É uma só. É uma palavra. Olha que discernimento. Jesus disse, eu nunca vi fé como essa em Israel. Olha o discernimento que o homem teve. O homem ímpio. O discernimento de dizer, só basta uma palavra. E a paralisia do meu servo é curada. Ele é curado. Basta uma palavra e aquela legião de demônios. Os demônios não estavam ali. O paralítico não estava ali. Estava a quilômetros de distância. Mas bastava uma palavra. Já pensou você dizer isso para Jesus? Jesus, meu filho está lá fora agora. Basta uma palavra. Uma palavra. Oh, meu Deus. Faz crescer, Jesus, a nossa fé. Faz crescer nossa fé com ardor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Faz através da palavra de Deus. Por isso é necessário você estudar a palavra. Por isso é necessário ler a Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. É necessário você colocar em prática a fé nas pequenas coisas, para quando chegar às grandes, como a do centurião, essa foi grande. É legião de demônio e é paralisia. E não trouxe ele para Jesus, não. Falou, não precisa ir na minha casa, eu sou indigno. Não se movimenta, não vai lá, não. Basta uma palavra, dá uma ordem. Jesus falou, chega, chega. Chega. Jesus não aguentou. Era muita fé. Essa determinação tem que estar no teu peito, como âncora na tua alma, teu espírito. Toma isso para você nessa noite, em nome de Jesus. Porque a igreja que Deus quer na terra é uma igreja gloriosa, vitoriosa, que prevalece contra as trevas, que guerreia, que ataca. Quem não vai prevalecer são as portas do inferno. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, ele criou uma igreja atacando, ele não criou uma igreja se defendendo, acuada, recuada, não. Ele não criou crente para andar se defendendo, ele não criou crente para andar acuado, recuado, complexo de inferioridade. Não, ele criou
como novas criaturas. O Espírito que habita em você é o Espírito todo-poderoso do Deus infinito. Foi através desse Espírito que o leão foi estraçalhado por Davi na mão. Através desse Espírito, Davi pegou o urso pela barba. Através desse Espírito, ele pega uma pedra, lança no Golias. A pedra dispara com a força de um foguete. Entenda. Através desse Espírito, Sansão pegou um portão de ferro da entrada da cidade dos filisteus e tacou e matou milhares de pessoas. É esse Espírito que está em você. Diga para Jesus, só basta uma palavra tua, Jesus. Não precisa nem uma frase, uma palavra, e o meu problema desaparece. Uma palavra. Deus quer que tu tenha essa fé. A fé de uma palavra. Sai em nome de Jesus. A enfermidade, fora em nome de Jesus. Porta, abre na vida do meu filho. Eu te ordeno, porta, abre. Chama à existência as coisas que não existem. Chama por uma palavra. É essa fé que Deus quer colocar nessa igreja, na tua vida, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Estaremos falando quarta-feira que vem, continuando com a autoridade do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, abre nosso entendimento para essa palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá discernimento, entendimento. Como diz lá em Jeremias 9, 23 e 24. O rico não se glorie na sua riqueza. O Todo-Poderoso, cheio de armas, não se glorie na sua força. O milionário não se glorie nos seus milhões. Aleluia, Pai. O sábio não se glorie na sua sabedoria e inteligência. Aquele que quer se gloriar só tem uma coisa que tem glória. Glorie-se em me conhecer. Glorie-se em me entender. Deus, usa esse estudo, dá entendimento aos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, ajuda essa igreja a crescer no conhecimento, crescer no entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero te pedir nessa hora, convence, Senhor. Convence a pessoas aqui dentro. Mostra para pessoas aqui, Senhor, que há coisas que Tu já pediu a elas. Tu já falou para elas fazerem. E elas colocaram pedra, Senhor. Colocaram impedimento. Capacita essas pessoas a arrancarem a pedra. A Tua ordem nessa noite é: tirai a pedra. Tira a pedra. Há pessoas que Tu está na porta do coração batendo. E elas botaram a pedra atrás da porta. Deus está dizendo: eu que estou à porta e bato. Eu estou à porta do teu coração e bato. Tira essa pedra dessa porta. Eu quero entrar e cear contigo. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, convence, Senhor. Convence, meu Pai da glória. Para que não haja ninguém, Senhor, ao sair dessa igreja, que cada um saia consciente, com conhecimento, com entendimento daquilo que o Senhor quer que ele faça, que ele não está fazendo. Aquilo que o Senhor quer que ela faça e ela não está fazendo, Pai. Se for obreira, em nome de Jesus, não deixa, meu Pai, ser vítima da paralisia, Pai. Não deixa que aquela paralisia que paralisou, Senhor, que paralisou o servo
do centurião de Cafarnaum entre na vida de qualquer crente, Pai. Desperta, ó tu que dormes, em nome de Jesus Cristo. Faz a vontade do teu Deus, faz a vontade do teu Senhor. É muito pouco aquilo que Deus pede para você fazer. É tão pouco. Não faz de má vontade, não faz por obrigação, não faz por coação, não faz. Mas se você não fizer o que Deus tem para você fazer, se você se recusar, não ora por ninguém, porque não vai acontecer nada. Não tenta expulsar demônio, porque o demônio te conhece e vai jogar na tua cara. Você vem querer me expulsar, você. Meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Fala no íntimo, Pai. Fala no profundo. Fala no oculto da alma do teu filho, da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, dá revelação, Pai. Dá revelação, Pai. É a tua palavra que está penetrando até a divisão da junta e medula. É a tua palavra que está fazendo separação da alma e o espírito, meu Pai. É a tua palavra que é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem e da mulher. Usa a tua palavra. Dá discernimento. Dá discernimento. Dá aptidão para entender. Dá aptidão para praticar, Pai. Não sejamos só pregadores da tua palavra. Não sejamos só leitores da tua palavra. Não sejamos só estudiosos da tua palavra. É pouco, Pai. A tua vontade é que sejamos praticantes da tua palavra. A tua vontade é que a tua palavra tenha peso espiritual na nossa vida. Pelo poder da tua palavra, Senhor, os demônios fujam da presença dos teus filhos. Pelo poder da tua palavra, que penetrou hoje à noite no coração de cada um, no espírito de cada um, pelo poder dessa palavra pregada, ensinada, as portas abram, Senhor. As maldições caiam por terra. Pelo poder dessa palavra, Pai, haja conversão genuína, não conversão falsificada, Pai, mas genuína. Que o teu filho seja impactado por uma conversão plena e genuína, autêntica, Senhor. Em nome de Jesus, dando testemunho de que é uma nova criatura. Em nome de Jesus, Pai. Cobre com teu sangue cada jovem nesse lugar, cada mulher, cada homem, Pai. Cobre com teu sangue em nome de Jesus Cristo. Dá autoridade, Pai, para eles pisarem em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo, e nada cause dano neles, Pai. Nada. Nada. E os teus sinais, Pai, seguirão aqueles que creram, Pai. Aqueles que não creram não verão os sinais, mas aqueles que creram na tua palavra ensinada nessa noite, os sinais seguirão eles, Senhor. Porão a mão em serpentes e elas picarão, mas não inflamará. Não haverá morte, não haverá doença. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Oh, meu Deus da glória. Faz os sinais seguirem o teu filho. Faz os sinais perseguirem tua filha, que veio aqui nessa noite trazida pelo teu Espírito, Pai. Ela não veio por vontade própria. Por vontade própria ela ficaria em casa, mas o teu Espírito trouxe ela aqui. O teu Espírito trouxe ela aqui para ela ouvir esta mensagem, Pai. Para que o teu Espírito, meu Pai, penetrasse, Senhor, e restaurasse tudo na vida dessa pessoa.
Recebe a restauração de Deus na tua vida em nome de Jesus. Recebe a restauração, recebe o renovo de Deus na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Enquanto você glorifica, os anjos de Deus estão visitando tua família. Enquanto você glorifica o nome de Jesus, chama ele de Senhor. Chama ele de Senhor. Agora tu pode chamá-lo de Senhor. Agora tu não vai chamar de boca, tu vai chamar com o espírito. Você vai chamar com o coração, com a consciência. Aleluia. Aleluia. Cai por terra todo o mal na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Cai por terra todo o mal, toda obra de macumbaria, caia por terra em nome de Jesus. Toda bruxaria, caia por terra em nome de Jesus. Toda feitiçaria do inferno, obra de voodoo, de magia negra, magia branca, obra feita na encruzilhada, na mata, na cachoeira, no cemitério, caia por terra em nome de Jesus. Saia, 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 saia da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Novidade de vida, se aposse nessa vida. Seja uma nova criatura. Pelo poder do Espírito Santo, seja vivificada, seja vivificado nessa noite, pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Seja uma nova criatura, seja vivificada. Aleluia. Deus está vivificando pessoas mortas. Deus está vivificando, Deus está trazendo à vida o que estava morto, pensamentos mortos, sonhos mortos, planos mortos, projetos mortos. Deus está trazendo a vida. Deus está trazendo a vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas vai passando, vai passando, vai passando. Já passaram e eis que tudo se fez novo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glorifica o nome do Senhor Jesus na tua vida. Aleluia.